Então, pessoal, estamos aqui com o pastor Jim James. Pastor Jim aqui para a gente falar um pouquinho sobre a importância, não é, da prática de concílios, por exemplo. Talvez seja algo um pouco diferente para muitos evangélicos protestantes que não têm essa questão de reunir, né, oficiais da igreja para falar sobre assuntos importantes para as congregações. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Pastor Jim? Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Eu acho que fizemos isso alguns anos atrás também, no Simpósio dos Puritanos, né? Então, sim, eu vou falar um pouco sobre a importância de concílios e essa prática, a história e essas coisas. Isso. Ótimo. Então, por que nós nos reunimos em concílio como igreja? E a necessidade disso, na verdade, porque eu sei que muitas igrejas evangélicas são independentes, talvez tenham laços, mas não têm laços muito próximos com as outras congregações. Mas agora, no concílio, nos reunindo como igreja, representantes das igrejas, nós podemos, na verdade, trabalhar juntos para manter o tipo da conexão que nós temos, a unidade da fé. Podemos apoiar uns aos outros, encorajar uns aos outros e também assegurar que tudo está sendo feito nas igrejas com boa ordem, conforme a palavra de Deus, conforme os padrões da nossa fé. Muito bem. Sim. Muito bem. Qual seria a origem, então, da prática de concílios? Agora, sabemos que desde a época da Reforma Protestante, houve concílios das igrejas. No século XVI, eu sei que no início do século XVI aconteceram concílios, ou sínodos, na Holanda, na Alemanha, outros lugares na Europa. Então as igrejas reformadas se reuniram entendendo que essa unidade era uma necessidade. E desde então nós conhecemos alguns dos sínodos mais bem conhecidos, como o famoso Sínodo de Dort, 1618-19, que é a fonte dos cânones de Dort, por exemplo. Mas os outros sínodos em 1500 eu esqueço as datas, mas 1520, 21, eu acho, os primeiros sínodos na Holanda que aconteceram e tomaram decisões sobre o uso das confissões, sobre a pregação. Me lembro especialmente uma decisão sobre a pregação catequética que foi tomada numa dessas reuniões. Sim. Pensando em, por exemplo, como o senhor é missionário, não é de fora aqui, existe alguma peculiaridade, alguma diferença da prática aqui, como funciona no Brasil, na Confederação e no Canadá, por exemplo? Sim. Há uma diferença que é uma grande diferença, na verdade, porque as igrejas reformadas do Brasil é uma pequena confederação. Sim. Em números, em congregações, em comparação com as igrejas reformadas no Canadá. No Canadá, nós temos vários níveis de reuniões. Nós temos classes, que é reuniões das igrejas de um local, de uma área. E temos sínodo regional, que no Canadá nós temos 2 sínodos regionais, oeste e leste, e sínodo nacional. Sim. E aqui no Brasil, o concílio, que é sínodo nacional, na verdade, acontece 2 vezes por ano. Enquanto no Canadá, o classes é o que acontece 3 ou 4 vezes por ano. Sim. E o sínodo é só cada 4 anos. Muito bem. 4 e 4 anos. Eu perguntando isso porque eu ia fazer uma outra pergunta, eu acho que essa já ajuda a entender, que é, por exemplo, estamos vendo uma confederação pequena. Aí o Brasil é um país grande, então eu fico pensando, se as comunidades começam a crescer, a se espalhar por todo o Brasil, como conseguiríamos manter nesse sentido toda essa conexão
para funcionar ainda como um concílio nesse sentido. Eu estou dizendo porque tem outras comunidades que têm Supremo Concílio, para meio que manter uma autoridade e não perder as características da igreja, né? Então, como se daria isso? Nós poderíamos copiar o modelo do Canadá nesse sentido? Não, eu acho que é não somente o modelo do Canadá, mas o modelo das igrejas reformadas mundiais que tem esse modelo. Ou pensando na Holanda, que é nossa raiz, é da Holanda. Mas também as igrejas reformadas na Austrália, por exemplo, África do Sul, a Coreia do Sul, outros lugares onde há esse tipo de reunião. Eu acho que o que deve acontecer, o que vai acontecer, se Deus quiser, com o crescimento das igrejas, a adição de mais congregações, uma divisão. E foi no passado também, nas IRB, a divisão entre o Sul e Nordeste. Sim. Então, 2 reuniões. Então, o Sino do Sul, eu não me lembro exatamente a terminologia, mas o Sino do Sul e do Norte. Sim. E eu acho que isso ajudaria, porque agora nós nos reunimos 2 vezes por ano. Sim. E toma muito tempo e viagem, então 2 vezes por ano para todo mundo, os representantes de todas as igrejas. E fazer uma divisão e ter reuniões regionais ajudaria. E ainda, talvez, 1 vez por ano, ou de 2 em 2 anos, ter um sínodo nacional ou concílio nacional. Para manter esses laços. Sim. E essas conexões. Certo. Pronto, então com relação ao assunto a respeito de concílios, sínodos, ótimo, isso vai tirar muita dúvida de algumas pessoas que estão chegando no canal e querem saber como que as igrejas se organizam, porque realmente somos bem diferentes das igrejas evangélicas nesse sentido, né? Sim. Então, para concluir, não mais no assunto dessa organização, mas eu pediria para o pastor deixar uma mensagem justamente para pessoas que estão começando a conhecer a fé reformada agora, tiveram o primeiro impacto, né, dos 5 pontos do calvinismo. É uma coisa que aqui no Brasil só se fala nisso, só se briga a respeito disso e geralmente, infelizmente, as pessoas parecem que param na ponta do iceberg. Então, qual seria a mensagem para o povo brasileiro que está começando agora a conhecer a fé reformada? É uma boa pergunta e importante também, porque a fé reformada, e eu sempre digo isso, a fé reformada é muito mais do que os 5 pontos de calvinismo, porque pode dizer que sou calvinista, eu concordo com esses 5 pontos, mas há muito mais, e pensando especialmente no governo da igreja, porque eu vou destacar esse ponto também, porque esse concílio não manda para as igrejas, não diz, vocês igrejas precisam fazer isso. São os representantes das igrejas que se reúnem aqui para tomar decisões e voluntariamente. Então não é que o concílio existe aqui e as igrejas existem aqui, mas são as igrejas e os oficiais locais das congregações locais que realmente têm a autoridade dada por Cristo. Então, é um ponto importante. Mas mostra que a vida reformada e a vida eclesiástica reformada é muito mais do que os 5 pontos do calvinismo. E que tem a ver com o governo da igreja, que tem a ver com a disciplina da igreja, que tem a ver com a ética, o estilo de vida que nós temos, como nós vivemos juntos como irmãos, como nós damos do nosso tempo, dos nossos recursos e como nós amamos uns aos outros. Porque também, o concílio é uma expressão disso. E como nós sabemos, passando tempo aqui, nós experimentamos a comunhão, o verdadeiro comunhão com os irmãos. De vez em quando nós temos, realmente não concordamos em tudo. E temos argumentos, discussões, mas no final nós terminamos com a ideia, e começamos e terminamos com a ideia que nós somos irmãos, unidos em Cristo, unidos na fé e trabalhando juntos em prol do reino de Cristo. Então, só para dizer para concluir, que a cosmovisão, o entendimento de tudo nesse mundo deve ser reformado e não
e não somente um certo número de pontos sobre o meio da salvação ou a soberania de Deus. Mas a soberania de Deus, obviamente, tem impacto em todas essas coisas, mas é muito mais abrangente, muito mais rico o entendimento reformado e a cosmovisão reformada também. Eu perguntei, pastor, porque, assim, de vez em quando eu sou colocado em algum grupo que tem o nome de monergista, calvinista, etc. E eu fico tentando sempre apontar para as confissões no sentido geral, e não somente para a soteriologia. Só que parece que realmente, como essa parte talvez seja a mais apaixonante, porque é a que gera mais debates, né? As pessoas realmente se afundam nisso às vezes. E quando eu falo se afundar, eu sei que é a doutrina verdadeira, bíblica, mas eles acabam indo somente para isso. E parece que eles não saíram ainda do século XVII e existe uma guerra contra os arminianos e você acaba não olhando mais para a vida reformada, para a vida na aliança nesse sentido, né? Isso, exato. Um bom ponto. A doutrina da aliança, a vida na aliança, a vida pactual é tão importante também. E outro ponto que eu esqueci mencionar, que é também central, que é a forma da nossa adoração. O culto que nós oferecemos, a adoração que oferecemos a Deus. E também é uma parte do pacote completo do calvinismo ou a vida reformada. Sim, muito bem. Eu quero então concluir com uma última pergunta. Essa realmente vai ser pesada, certo? Vai mexer com as emoções, tá? E com toda a vida do pastor agora. Então, vocês prestem atenção aí. O senhor tá com fome? Estou com fome. Porque eu estou sentindo um cheirão aqui, né? Estou com fome, exato. O cheiro da comida e também a fila já está terminando. Então eu acho que nós precisamos comer. É isso mesmo. Então, pastor, muito obrigado. Viu? Obrigado a você. Foi muito bom. Foi Valeu, pessoal. Se inscreve aí. E abraços a todos.